E aí, tudo bem com você? Aqui é o Bruno da Potencialmente, como prometido ontem nos Stories, um IGTV hoje em homenagem ao Dia Mundial do Cérebro, que foi ontem. E ontem 22 de julho, né? E tô aqui com meu camarada, vai me ajudar hoje, a gente vai conversar sobre ele, mostrar algumas estruturas, algumas funções, vai ser bem bacana. Então, vamos começar. A primeira coisa que é legal de ser pontuada é que isso aqui, por si só, não é um cérebro. Isso aqui é um encéfalo. Um encéfalo que une as estruturas do cérebro, do cerebelo, aqui atrás, bulbo, ponte, mesencéfalo, tá? Tudo isso são estruturas do encéfalo. O cérebro, que importa pra gente, aqui nesse vídeo agora, né? É só essa parte de cima, só essa parte aqui, tá? Então, ó, por exemplo, vou virar ele, vou retirar o cerebelo, não é importante pra gente agora, e a gente vai conversar sobre o cérebro, tá bom? O que é legal da gente falar aqui? Primeiro, uma divisão anatômica que é bastante conhecida, inclusive que é a divisão por lobos. O cérebro ele é composto, né, vamos dizer assim, por 5 lobos, tá certo? Sendo que o primeiro que a gente vai abordar é esse aqui, o lobo frontal, tá? Fica na região da frente do cérebro, né? Esse é o córtex pré-frontal. Ele vem mais ou menos aqui até essa porção mais média, tá? Do cérebro. Então, é uma curva que faz assim. E essa parte da frente seria o lobo frontal. Responsável pelas funções cognitivas superiores, a gente fala. As funções executivas. Então, planejamento, tomada de decisão, aquela coisa de direcionamento, de atenção concentrada, tá? Funções cognitivas, funções superiores, aquilo que nos torna humanos, a gente diz assim, né? Se a gente for um pouquinho para trás, então assim, mais ou menos dessa faixa média aqui, para essa parte de trás, até essa região aqui, justamente um pouquinho acima dessa fissura, aqui o cérebro, a fissura não está no lugar certo, mas um pouquinho acima assim, a gente tem nessa região mais média o lobo parietal, tá certo? O lobo parietal responsável por associações, pela integração de alguns estímulos sensoriais, táteis, que vão, né, ser interpretados para que, né, no lobo frontal, para que a gente consiga tomar nossas decisões e fazer nossos planejamentos com base na recepção desses estímulos, que é sobretudo aqui, né, nessa região parietal. Se a gente descer um pouquinho, for aqui para baixo, aqui um pouco abaixo dessa fissura que eu estou marcando com o meu dedo, a gente vai chegar no lobo occipital, tá? O lobo occipital, sobretudo, campos visuais, processamento visual, tá certo? Muitas conexões, tá? Do olho nervo óptico passando aqui por alguns circuitos e chegam nesses campos visuais occipitais aqui. Basicamente, lobo occipital, visão. Aqui embaixo a gente tem, aqui está bem marcado nessa fissura do próprio modelo, descendo mais ou menos até aqui onde chega ela mesmo, está bem marcadinho nesse modelo, o lobo temporal. O lobo temporal fica mais ou menos aqui, né, nas têmporas, um pouco acima do ouvido, da orelha, e ele é responsável, além desse processamento auditivo, por algumas estruturas muito importantes da nossa memória, como é o caso do hipocampo. Tudo aqui contendo lobo temporal, tá certo? O quinto lobo, ele está um pouquinho escondido. Eu vou tirar uma parte aqui do cérebro para a gente conseguir enxergar. Veja bem. É esse lobo aqui, ó, o lobo da ínsula. Vou até pegar um lápis que vai me ajudar. O lobo da ínsula é uma estrutura subcortical, então não está no córtex, não está na parte de cima, está abaixo, tá? E esse lobo da ínsula, ele vai ter algumas estruturas bem importantes também. O núcleo caudado, putamen, o globo pálido, que está aqui embaixinho, não dá para ver muito bem nessa estrutura, né? Mas a amígdala também, aqui dentro desse lobo da ínsula, tá? Que são estruturas do nosso sistema límbico. Você tem aqui, tanto como eu falei, núcleo caudado, putamen, globo pálido, responsáveis pela modulação dos nossos movimentos corporais, por exemplo. Você tem a amígdala, que é uma estrutura muito importante na resposta ao medo, na resposta ao perigo, tá certo? E aqui um pouco abaixo a gente tem ainda também o núcleus accumbens, tá certo? Não dá pra ver muito bem aqui nessa figura, mas tudo faz parte aqui desse lobo da ínsula, tá? Esse sistema límbico também, que a ínsula é primordial pra gente. Avançando um pouquinho, ó, eu vou tirar mais uma parte aqui desse cérebro. Aqui essa parte vermelhinha, inclusive, gente, ó, que bacana.
é uma representação dos vasos sanguíneos que irrigam aqui os vasos do cérebro. Lembrando que o sangue não entra em contato com o cérebro, tá? O sangue, ele é tóxico para o nosso cérebro. Tanto que quando um desses vasinhos rompem, a gente sabe o problema que é, né? Um AVC isquêmico ou hemorrágico e causa algumas complicações aí. Então o sangue, essas artérias, a artéria basilar aqui, elas vão irrigar os vasos do cérebro para dar energia para o cérebro trabalhar. O cérebro gasta muita energia, viu? É o órgão do corpo que mais gasta energia proporcionalmente. Bom, mas seguindo. Aqui a gente tem algumas estruturas bem bacanas também. Logo aqui, assim, a gente tem o tálamo, tá certo? O tálamo é uma região de captação, amplificação e direcionamento desses estímulos todos que a gente recebe, tá? Eles direcionam tanto para os lóbulos frontais, parietais, occipitais. O tálamo é uma região muito importante de captação, amplificação e direcionamento desses estímulos que a gente recebe a toda hora, tá? Abaixo dele, uma estrutura super importante, não dá pra ver, não sei se dá pra ver aqui, ó, que é o hipotálamo, grande papel na nossa regulação hormonal, térmica, é uma célula, uma estrutura assim fundamental e com certeza a gente vai ter vídeo falando sobre ela no futuro. Um pouquinho abaixo aqui, dá pra ver bem, é bem essa pontinha aqui, ó, a hipófise, uma glândula que tanto armazena alguns hormônios, como é o caso da ocitocina, hormônio antidiurético, como também produz outros, algumas endorfinas, por exemplo, hormônio do crescimento, conhecida bastante por isso. A gente tem aqui o nervo óptico, né, que vai sair lá do cérebro e chegar aqui perto do nosso globo ocular, né, ele para um pouquinho lá atrás antes da retina, tá certo? E descendo um pouquinho, a gente tem essa estrutura aqui, que como eu disse, não é cérebro, né, que é o tronco cerebral. A gente tem mesencéfalo, ponte e bulbo. Se a gente fosse descer mais um pouquinho, a gente chegaria na nossa medula espinhal, que também é parte do sistema nervoso, tá? Daria para falar muita coisa e, como vocês podem perceber, a gente pode ficar horas falando aqui sobre isso. Mas a gente com certeza vai fazer outros vídeos falando sobre o tronco, que é uma estrutura muito importante, tá? O que é importante dizer sobre ele? Olha só que bacana. Se a gente inverter isso, o tronco cerebral é uma estrutura muito importante porque é dele que sai a maior parte dos nossos nervos cranianos. Os nervos cranianos, eles são responsáveis tanto, desde assim, o movimento de contração muscular das nossas pupilas, quanto, por exemplo, gustação, paladar, inclusive diferentes nervos controlam diferentes regiões da língua, nessa parte mais visceral. Ó, por exemplo, essas estruturinhas aqui, ó, simbolizam esses nervos cranianos. Aí estão vários, nervo vago, troclear, abducente, vários nervos cranianos são muito importantes e a maioria sai aqui do tronco, tá certo? Então, resumindo, a gente tem a divisão por lobos, né? Lobo frontal, parietal, occipital, temporal, cada um aí funcionando integralmente, mas com funções mais específicas, né? Na parte de dentro aqui, lobo da ínsula, muito importante, sistema límbico, amígdala, os núcleos da base, né, putame, núcleo caudado. Um pouquinho abaixo a gente tem o tálamo, região fundamental para amplificar e direcionar os nossos estímulos, né, modulá-los também. Hipotálamo, produção de hormônios, e abaixo hipótese, armazenamento, produção também desses hormônios. O hipotálamo eu esqueci de comentar, mas também é muito importante na nossa regulação do sistema nervoso autônomo, né? A gente fez post sobre isso, sistema simpático, parasimpático, né? Luta-fuga, relaxamento, é outra estrutura, o hipotálamo muito importante para isso, tá? E abaixo disso, tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. Abaixo teria a medula, tá certo? Como eu falei, conteúdo muito extenso, esse é só um videozinho de 10 minutos pra gente conversar sobre isso, tem muita coisa que eu quero falar mais especificamente, mas fica uma apresentação um pouco mais descontraída e um pouco mais rápida sobre essas estruturas do cérebro, que é uma máquina fantástica, né, gente? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro, espero inclusive que tenha dado pra ver algumas dessas estruturas que eu tentei mostrar aqui com o lápis. E vamos conversar sobre isso, hein, gente? Manda uma mensagem, se você for com alguma dúvida, tem algum elogio, uma crítica construtiva, tudo é muito bem aceito pela gente aqui, tá? Um abraço e até a próxima.